Olá pessoal, boa noite. Se você está vendo esse vídeo agora à noite, boa tarde, bom dia. Dependendo do momento que você acessa esse vídeo, nós vamos fazer agora uma análise a respeito do capítulo 3 do nosso livro de Geografia para o sexto ano. Eu sou o professor Leandro Ribeiro e essa é uma aula dedicada aos alunos do sexto ano da Escola Gonzaga Mota de Ubajara, como apoio aos estudos domiciliares durante esse tempo de pandemia da Covid-19. Nós vamos fazer uma reflexão sobre o capítulo 3. Você abra, por favor, seu livro didático na página 36 e acompanhe comigo, o que eu vou falar, que nós vamos estudar a respeito. Bom, esse capítulo 3, nós já estudamos ele em sala de aula, mas nós não estudamos tão a fundo quanto nós deveríamos. Fomos surpreendidos pela época em que começou o isolamento social. Esse vídeo tem o intuito de recapitular alguns conhecimentos que nós adquirimos na época e de dar andamento para que na próxima semana nós possamos passar para um capítulo novo, estudando novos tópicos. Bom, o tema do nosso capítulo é Planeta Terra, Características e Movimentos. O planeta Terra, como nós sabemos, é o nosso planeta natal, é onde nós habitamos. E dentro do nosso sistema solar, até agora não se comprovou a existência de vida em outro planeta, somente no nosso. O sistema solar é muito grande, mas a galáxia em que nós estamos, que é a Via Láctea, é maior ainda. E ela é muito pequena, Via Láctea, é muito pequena em relação ao grande universo no qual ela está inserida. Há inúmeras outras galáxias, há inúmeros outros sóis, há inúmeros outros planetas espalhados pelos inúmeros sistemas solares que as galáxias, que o universo possui. Como vocês sabem, a Terra tem forma esférica. Então daí, em ciência, quando nós falamos biosfera, litosfera, esse esfera que nós pronunciamos vem da forma arredondada que o planeta tem, forma de esfera. Mas ela não é um círculo perfeito, né? Não é uma bola perfeita, ela é achatada nos polos, levemente achatada. A Terra tem um polo em cima e outro embaixo. Nós chamamos de polo norte e polo sul. Quem divide a Terra em norte e sul, quem nos dá essa orientação é a linha do Equador. A linha do Equador é que diz qual parte da Terra é norte e qual parte da Terra é sul. O que estiver acima da linha do Equador, vocês já sabem, é norte. E o que está abaixo do Equador é sul. Então a linha do Equador divide horizontalmente o mundo em norte e sul. Ela não é a única linha imaginária usada pela ciência, pela geografia, para regionalizar o mundo, para definir as partes, né? Nós temos também uma linha vertical que corta o mundo nesse sentido, de cima a baixo, que é chamada de meridiano de Greenwich. E o meridiano de Greenwich divide o mundo em leste e oeste. O que está à direita dele é leste ou oriente, e o que está à esquerda é oeste ou ocidente. Então nós temos duas linhas, uma que divide o mundo em leste e oeste, que é a linha de Greenwich, o meridiano de Greenwich, e a linha do Equador, que divide em norte e sul. Então são 4 hemisférios possíveis, né? Hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério oriental ou hemisfério leste e hemisfério ocidental ou hemisfério oeste. Mas, passando para a página 37, você vai ver lá em cima o primeiro tópico do nosso estudo. O planeta em que vivemos. Você vai ver uma figura, a figura 1, que tem o Sol colocado à sua esquerda, e a partir do Sol, um grupo de planetas que forma o sistema solar no qual nós estamos inseridos. Então, o planeta mais próximo do Sol é o planeta Mercúrio. Depois nós temos o planeta Vênus e, em terceiro lugar, o planeta Terra. Nós temos o planeta Marte, logo após a Terra,
E aí termina o primeiro grupo de planetas, que é chamado de planetas rochosos. São planetas feitos de solo, de areia, de rocha, de barro. Os outros, a partir de Júpiter, são planetas gasosos. Então nós vamos ter Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. São planetas que não possuem solo, não possuem parte sólida. Eles são feitos de gases. E alguns desses planetas são rodeados por anéis. Porém, é preciso que você saiba que o primeiro grupo, né, de planetas, os primeiros 4, os planetas rochosos, no qual está inserida a Terra, é também chamada de grupo dos planetas interiores. Interiores porque eles estão próximos ao Sol e têm a mesma característica que é ser planeta rochoso. E os planetas a partir de Júpiter, que são formados por gases, são planetas gasosos, são também chamados de planetas exteriores. Saiba também, você vai ler isso no capítulo, que os planetas podem possuir astros que giram em torno deles, que são as chamadas luas. E nós vamos chamar, na verdade, de satélites. Como esses satélites não foram criados pelo homem, é coisa da natureza, eles são chamados de satélites naturais. O único satélite natural que a Terra possui é a Lua. Mas os outros planetas podem possuir não somente um, mas vários satélites, várias luas. A exceção disso tudo são 2 planetas. Existem apenas 2 planetas que não possuem luas, ou seja, não possuem satélites naturais, que são os planetas Mercúrio e o planeta Vênus. Todos os outros planetas possuem satélites naturais. Satélite por quê? Porque o planeta fica aqui e o satélite gira em torno do planeta. Esse giro nós chamamos de órbita. Então nós dizemos que o satélite natural orbita o planeta. A Lua gira em torno da Terra. Ela faz o seu movimento de translação em torno da Terra. Então nós temos aí uma órbita, a órbita da Lua sobre a Terra. Todos os planetas orbitam o Sol no seu movimento de translação. A Terra, por exemplo, leva 365 dias para completar uma volta em torno do Sol. E ainda sobram 6 horas. 365 dias e 6 horas. Exatamente por isso, a cada ano sobram 6 horas. Como o dia tem 24 horas, 6 horas que sobram a cada 4 anos, 6 vezes 4 é igual a 24, nós temos um dia a mais. Então nós temos o ano bissexto. Daqui da Terra, quando nós olhamos para a Lua, nós temos a impressão de que a Lua falta um pedaço, de que tem só a metade dela ali, que é o que nós chamamos de fases da Lua. Essas fases se devem à posição que a Terra e a Lua estão ocupando. A Lua nunca perdeu nenhum pedaço do seu tamanho, né? Quando a gente vê a Lua nova, que a Lua é pequenininha e vai crescendo, vai ficando cada vez maior até que chegamos na Lua cheia, na verdade a Lua permanece do mesmo jeito. É que o movimento que ambas fazem, uma em relação à outra, né, a Terra em relação à Lua e a Lua em relação à Terra, mudam a posição com a qual nós podemos observá-la. Então, por isso é que nós temos as fases da Lua. Na página 38, você vai observar aquilo que eu falei anteriormente. Nós temos 2 mapas mundi, 2 planisférios. Como eu disse para vocês, a Terra é esférica, então planisférico. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a Terra, que é esférica, foi colocada num papel, plana. Então é um plano de um esférico, planisférico, um planisfério. Na primeira imagem, que é a figura 3, nós temos o destaque para a linha do Equador. E aí você vai observar bem no centro do mapa mundi, você vai ver uma linha azul cruzando e o nome Equador acima dela. Acima do Equador nós temos outra linha, o trópico. E abaixo do Equador nós temos outra linha, outro trópico. O trópico que está no hemisfério norte é o trópico de Câncer.
E o trópico do hemisfério sul é o trópico de Capricórnio. Essas áreas do trópico de Capricórnio ao trópico de Câncer mostram uma característica que é a forma como a luz chega na Terra. É onde a luz chega com maior intensidade. É nessa região chamada de tropical. Então está aqui um trópico, está aqui o Equador, está aqui o outro. Dentro dessa região, a luz do Sol, quando atinge a Terra, atinge com mais força esse lugar. Por isso é que quando você estuda as zonas térmicas, você vê que as maiores temperaturas estão aqui. E acima dos trópicos ou abaixo dele, as temperaturas vão ficando temperadas, quer dizer, vão esfriando, ficando mais amenas, até que chegamos nas temperaturas polares, que ficam nas regiões dos círculos polares, Ártico e Antártico, onde o frio predomina, né? O frio é intenso. É frio mesmo. Bom, voltando para a figura 3, você vai observar que acima da linha do Equador, onde a cor é alaranjada, essa parte aí nós chamamos de hemisfério. Hemisfério quer dizer metade daquilo que é esférico. Hemis quer dizer metade, viu? Então, a metade de cima do planisfério da Terra é o hemisfério norte. É por isso que quem mora na América, nesta parte do mundo, diz assim, eu moro na América do Norte. Ah, eu sou americano, nasci nos Estados Unidos da América do Norte. E abaixo da linha do Equador nós temos o hemisfério sul. Então o Brasil tem seu território, quase que 100% do território brasileiro no hemisfério sul. Uma pequena parte no hemisfério norte. Abaixo nós temos a figura 4, que também mostra outro planisfério. Só que dessa vez, em vez de mostrar uma linha como a do Equador, que divide o mundo horizontalmente, nós temos linhas que partem de cima para baixo, ou seja, verticalmente. Estas linhas fazem parte de um conjunto que é iniciado pelo meridiano de Greenwich. Então nós temos o meridiano de Greenwich, que nos dá a orientação do que é leste e do que é oeste. Tudo aquilo que for leste você vai chamar de oriental. Tudo aquilo que for oeste, ocidental. Então nós temos acima o hemisfério norte e o hemisfério sul, e na figura 4, a partir do meridiano de Greenwich, nós temos os hemisférios leste ou oriental e o oeste ou ocidental. Vindo para a página 39, você vai ver sobre os movimentos da Terra. A Terra faz dois movimentos, um chamado de rotação e o outro de translação. O movimento de rotação, ela faz durante o período de 24 horas, para completá-lo. Então, nós temos 12 horas de sol e 12 horas de noite. Quem determina o dia e a noite é a rotação. Então, que hora o dia começa? O dia começa quando o sol brilha? Não. O dia começa no primeiro segundo após a meia-noite. Quando o relógio marcar meia-noite e o ponteiro dos segundos estiver exatamente em cima do segundo zero, então ali é meia-noite. Quando o ponteiro se mexer para o primeiro segundo, ali já é um novo dia. Então hoje, quando vocês forem dormir, se Deus quiser vão dormir bem, será ainda dia 8. Mas se vocês acordarem um segundo depois, já acordarão no dia seguinte. Então, a partir da meia-noite já é certo dar bom dia, viu? Quando você estiver num lugar, que estiver por aí, numa balada, seja lá onde for, na igreja, com a sua família, e passada a meia-noite, você não dê boa noite para ninguém. Dê bom dia, porque já é um novo dia. O movimento de rotação, como eu dizia, determina o dia e a noite, e o movimento de translação, o que determina as estações do ano, né? O movimento de rotação, a Terra faz em torno de si mesma, ela simplesmente gira fazendo esse movimento. E o movimento de translação, ela faz em torno do Sol. Imagine aqui que isso aqui é o Sol e ela gira em torno do Sol. Então isso é a translação. Porém, ela faz os dois movimentos ao mesmo tempo. Enquanto ela faz a translação, ela continua girando. Então esses são os dois movimentos da Terra. O movimento de rotação, que sucede o dia e a noite,
e o movimento de translação. Olha, tem um desafio legal para você fazer. Quando você estiver observando o início da noite e olhar para o horizonte lá no nascente e ver que a lua está surgindo e você puder compará-la com alguma coisa, você pode observar onde é que ela está e minutos depois você vai observar que ela já mudou de posição. E ela vai ficando mais alta no céu, mais alta, e assim vai. Na verdade, a lua não se mexeu. Quem se mexeu foi a Terra. Quer dizer, a lua se mexe também, mas a velocidade, a velocidade do movimento dela é muito menor que o movimento da Terra. Viu? Então, a Terra faz um movimento de rotação e vai mostrando outra face para o Sol e para a Lua. Por isso a gente tem a impressão de que a Lua se mexeu. Assim como existe o movimento aparente do Sol, existe o movimento aparente da Lua, né? Pura aparência. Ainda aqui na página 39, é preciso você saber que o Sol está aqui e a Terra está girando no seu movimento de rotação. Então, quando eu estou nessa posição, que a Terra é mostrada para o Sol, o dia começa, a Terra continua girando e, com o passar das horas, o giro da Terra vai mostrando cada vez mais outra face e a gente chega na noite. É assim que funciona o movimento de rotação. Na página 40, o movimento de translação e as estações do ano. O movimento de translação, como eu já disse antes, é aquele que a Terra faz em torno do Sol. Ela gira em torno do Sol, ela faz uma órbita, vai orbitando o Sol. E durante esse movimento, né, nós temos as estações do ano, porque a Terra se inclina para um lado ou para o outro. E aí nós vamos ter os solstícios e os equinócios. Na página 40, você vai ver que existe um momento do ano em que a Terra fica numa posição que o dia e a noite têm exatamente a mesma duração, passa a ter a mesma duração. Esse momento é o momento do equinócio, e isso acontece por volta do dia 20 ou 21 de março, todo ano. E 22 e 23 de setembro são os equinócios. Equi quer dizer igual, viu? E existem também os movimentos de solstício. E aí você vai ler a página 40 e vai descobrir o que é equinócio e solstício. São 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. É muito comum eu perguntar quais são as estações do ano e pessoas da série de vocês se confundirem. Então, se lembre. Primavera, verão, inverno e outono. Nós aqui no Nordeste não conhecemos as 4 estações como elas são. A gente tem um período chuvoso, que nós chamamos de inverno, e um período de estiagem, muito sol, que nós chamamos de verão. Mas em algumas regiões do Brasil, alguns lugares, como por exemplo na região sul, e já na região sudeste também, pode-se dizer, as pessoas conhecem, diferenciam as 4 estações porque elas se evidenciam. Okay? Na página 42, você vai observar as zonas térmicas da Terra. O que é térmico é aquilo que é relacionado ao calor. Então, como eu disse para vocês, entre os trópicos e o Equador, está bem no centro disso, é a área da Terra em que o Sol chega com mais força. Como o Sol manda para nós 2 coisas, né? Ele manda luz, só que a luz do Sol vem com calor. Nós enxergamos apenas a luz branca do Sol, mas ele tem outras cores. Você pode observar as cores do Sol quando você observa, por exemplo, o arco-íris, né? E é bom saber que você pode fabricar seu próprio arco-íris, né? Você pega uma mangueira, coloca o dedo, joga o jato contra o Sol e fica olhando com muito cuidado para não queimar os olhos olhando para o Sol. Você observa que a luz do Sol bate na água, se quebra e você consegue observar as cores. Que é a mesma coisa que acontece com o arco-íris, quando começa a chover em determinado local e você está longe, você consegue ver a luz do Sol quebrada. Uma das cores é a cor vermelha. A cor vermelha é a cor quente, a cor do calor. E aqui, no centro do mapa mundi, no centro do planisfério da figura 7, na página 42, você vai observar que bem no centro nós temos uma zona chamada de zona tropical. É aqui que a Terra é mais quente. E nós, brasileiros, moramos nela. Por isso que nós conhecemos muito bem o calor.
Acima dela e abaixo dela, nós temos a zona temperada. Nestas zonas temperadas, a temperatura é menos quente. Nós temos menos calor, nós temos uma temperatura amena e as estações do ano bem definidas. Então essa zona temperada, temperada aqui não significa que alguém jogou sal e pimenta, não. Por favor, olha lá. Temperado aqui significa controlado. Então a primavera é amena, com temperaturas que não são extremamente quentes, são gostosas. O outono não é tão frio quanto o inverno. Já o inverno é bastante frio. E o verão? O verão é quente, mas quente nos parâmetros deles, não comparados com o nosso. Nós temos temperaturas aqui de 42 graus no Brasil. Nos países temperados, normalmente isso não acontece. Aconteceu alguns anos atrás uma onda de calor na Europa, que até chegou a matar muita gente, mas aquilo foi excepcional. Não é comum acontecer isso por lá. E acima da zona temperada do hemisfério norte e abaixo da zona temperada do hemisfério sul, nós temos a zona polar. Essa zona polar, a zona térmica polar, é a zona do frio intenso. Faz frio, muito frio. Então aqui neva, aqui chove, mas a chuva não é tão forte quanto a caída de neve. Neve, gelo se formamos as geleiras, né, que são gelo concentrado, onde a gente pode caminhar por cima, o rio, os lagos ficam congelados, né? Então, essa zona temperada é o limite, é o intermédio entre o quente e o muito frio. Aí fica o temperado no meio. E abaixo do temperado, o que é extremamente frio. Então lembre-se, térmico é aquilo que se refere a calor, zona, porque é região. A Terra tem a zona térmica polar no Polo Norte, outra zona térmica polar no Polo Sul, uma zona tropical bem no centro, dentro dos trópicos, Trópico de Capricórnio e Trópico de Câncer, e a linha do Equador passando bem no meio. Por isso nós chamamos de zona tropical, porque ela está dentro dos trópicos. E acima do trópico e abaixo do outro, nós temos a zona temperada, que é onde a temperatura é mais controlada, ok? Não deixe de ler. Leia o livro inteiro, né, o capítulo todo. Leia também o texto da página 43, que mostra a respeito de lixo espacial, e procure entender como as coisas acontecem. E outra coisa, resolva a atividade que foi passada, que foi enviada para o grupo, envie para o meu WhatsApp privado a foto da atividade respondida. Você copiou as questões, respondeu, fotografa e manda para mim. Não mande para mim a foto de você fazendo, não é isso que eu quero não. Eu quero que você mande a foto da atividade, com uma qualidade boa, que eu possa ler. Escreva direito, responda direito, fotografe de pertinho para eu poder enxergar e ver se você acertou ou errou, ok? Então um grande abraço a todos vocês, até a próxima aula, se Deus quiser. Na próxima semana tem mais.